Deus permitiu. Somos gratos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade, meu Deus amado. Também está aqui em minhas mãos, Senhor Deus Pai, essas ofertas, Senhor Deus Pai, ou os dízimos, Senhor Deus Pai, ou os Teus filhos, meu Pai, trazido da casa do Senhor, meu Pai. Deus abençoa cada um, meu Pai, dê vitória, dê novo a cada um, Senhor Deus Pai. O Senhor sabe o coração de cada um, meu Deus. Se os Teus filhos trouxeram, porque o Senhor assim permitiu, porque o Senhor assim, meu Pai, deu graça aos Teus filhos, meu Pai. Abençoa cada um, meu Pai, que puderam estar ofertando a casa do Senhor, meu Pai. Também aqueles que não puderam, Senhor. Abençoa da mesma forma, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai. Abençoa essa casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso de número 11. Regularmente, nós, sempre quando nós tínhamos a oportunidade, em datas que antecediam ou quintas que antecediam o Natal, nós gostávamos de falar algumas coisas sobre o Natal. Na verdade, eu tenho por hábito já de anos, nessas datas e festas comemorativas, faz tempo que eu assim não faço, mas nós tínhamos sempre o hábito de usarmos as quintas-feiras para trazer algum entendimento e algum esclarecimento sobre essas datas festivas. Eu sempre falo assim, claro, nós não estamos tão metodicamente embasados em leis, né? Mas tem coisas que nós temos entendimento que Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tem certas coisas que não nos convêm, né? Existem algumas festas e eu vejo hoje, de certa forma, uma ignorância. A ignorância não é a pessoa brava, né? A ignorância é a pessoa com falta de conhecimento aí, né? Alguns amigos meus, pastores, né, até de ministério também, igrejas co-irmãs nossas, que já aderiram à questão da festa junina. Na época da festa junina, já fazem fogueira na igreja, e lá só não tem ainda o quentão, mas eu ouvi dizer que tem um tal do cretão. Meu Deus do céu. Né? Aí eu conversava com alguns deles, né, e eles, não, hoje tem que fazer igual fantasiado, tem gente que vai de chapéu, só falta, olha a cobra. Então nós aproveitávamos sempre essas datas, né? Eu já foi pedido para a gente falar um pouco sobre o Natal, e claro, eu não vou falar muito sobre origem, né? Não vou ficar muito numa metodologia, mas para nós cristãos, o que é o Natal para a gente? O que é o Natal para mim? O que é o Natal para você? Né? Porque nós vemos, eu sempre falava assim, do ensinamento de Natal, parece que nessa época tem crentes que abaixa nele o espírito natalino, né? Aquela pessoa que foi turrando o ano todo, Robson, mas chega na época do Natal e fica bonzinho, né? Então nós vamos desmistificar algumas coisas, né, à luz da Bíblia, e eu quero usar esse texto por si só traz para nós uma grande explicação, na verdade, o verdadeiro sentido do Natal. Depois você vai entender a continuidade de alguns textos que nós vamos ler. E por favor, como a última quinta do ano, olha que bênção, última quinta de estudo, porque na próxima quinta já será Natal, não é isso? É isso mesmo? E na outra quinta já é o outro ano que vem, se a gente tiver vindo até lá. Então, praticamente, é a última quinta que antecede esses períodos festivos, e a última quinta também, além de ser a última quinta de ensinamento, de culto na igreja, é a quinta que antecede essa data comemorativa do Natal. Né? Todos acharam Lucas? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso de número 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu
nascer o Salvador, que é Cristo o Senhor. Repito, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pode ser, pode ser assim. A pergunta que nós escutamos classicamente de inúmeras pessoas com as suas diversas crenças: eu, como cristão, comemoro ou não o Natal? Sim ou não? Comemoro ou não o Natal? Comemoro ou não o Natal, irmãos? É pecado ou não o Natal? Por exemplo, testemunho de Jeová não comemora o Natal. Você sabia disso? Quem sabia disso? Quem já foi testemunho de Jeová? Misericórdia. Além de não comemorar Natal, também não comemora também dia de aniversário. Dia de aniversário também não comemora. Para falar sobre o Natal, é importante nós sabermos, irmãos, que na verdade o dia 25 de dezembro, comemorado o Natal, não é uma data certa que Jesus nasceu especificamente nessa data. Eu acho que todos nós, estou falando aqui para muitas pessoas que já estão há anos na igreja, talvez você já ouviu falar isso, ou se já leu alguma coisa sobre isso. O dia 25 de dezembro não é aquela data, a data correta, a data certa. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data foi a data que comemora, você tem que ter uma data de comemoração, e comemora-se o Natal nesta data. Por isso que algumas pessoas, desses que eu também já citei, não comemoram, porque eles atrelam o Natal com uma festa pagã existente na época. E com algumas coisas que estão inseridas no Natal, que estavam também inseridas em festas. Por exemplo, essa coisa de árvore do Natal não é coisa do Natal. Essa coisa de árvore do Natal, na verdade, já era costumes, principalmente dos egípcios, dos romanos, dos nórdicos, daqueles que viviam lá na região de geleiras, dos vikings, né? Eles já tinham algumas festas assim, que eles enfeitavam algumas árvores com coisas verdes, e o Natal, na verdade, a árvore enfeitada não é coisa do Natal. Então, algumas pessoas não comemoram o Natal, porque o Natal ele está atrelado a muitas coisas pagãs da época. Mas pergunta, eu como cristão, para ficar bem respondido, e nós vamos responder à luz da Bíblia, devo ou não comemorar o Natal? Quem concorda que sim? Tinha lá um programa um tempo atrás, né? Alguns anos atrás, você escolhe o final, né? Aí as pessoas ligavam, né, pastor Gileno? Escolhi o final, né? E aí, comemora ou não o Natal? Quem acha que devemos comemorar o Natal, levante as mãos. Tem uns ainda que não está, acho que não está sem mão. Quem acha que nós não comemoramos o Natal, levanta as mãos. Tem gente que não levantou nem para comemorar e nem para não comemorar. Não gosta de festa. Misericórdia. À luz da Bíblia, irmãos, é bem verdade que nós vamos enxergar e vamos observar o texto aqui de Lucas, como a narrativa dos evangelhos, expressando uma motivação para nós comemorarmos. É bem verdade que a comemoração do Natal aqui, inserida na Bíblia e na narrativa dos evangelistas, elas não estão atreladas ao conceito de Natal que é abordado nos dias de hoje. O conceito de Natal que algumas pessoas têm nos dias de hoje. Por exemplo, quando se fala de Natal, geralmente as pessoas lembram de dar e ganhar presente. É assim ou não é? Você vai conversar com alguém, ou quando a gente era criança, o que você ganhou de Natal? Porque Natal nós atrelávamos essa ideia de dar. Geralmente não é nem dar, geralmente é mais ganhar. Quem gosta de ganhar presente aqui diz aleluia. Natal é muito associado com isso. Você vai perceber, o mundo comercial, os grandes propagandistas, as pessoas que gostam de vender, aproveita esta data para coisa de presente, porque isso está inserido nisso.
Outra coisa que está no mundo de hoje atrelado ao Natal é essa ideia de coisa iluminada, de luz. Você passa nas casas e talvez, eu tenho certeza aqui, que talvez alguém colocou umas luzinhas na sua cara. Pastor, é pecado? Não estou dizendo que é pecado não. Mas às vezes Natal tem muito essa coisa, né? O meu netinho esses dias olhando na rua, olhando da minha janela para a rua, falou para a avó dele: vovó, olha que luz bonita naquela casa, né? Acho que é Natal, né, vovó? Aí falou para ele: a senhora não colocou nada aqui? Dizendo assim: está na hora de acender umas luzes aí, né? Porque geralmente é assim, né? Vai se dando o finalzinho do ano, o período que antecede o Natal e o final do ano, você já vai vendo aí as pessoas se preocupando com os enfeites. A casa não pode estar nem pintada, mas você vai ver uma luzinha lá, acendendo e piscando lá. É assim ou não é? Geralmente é assim. Então, Natal, nos dias de hoje, está muito inserido nessa questão de luzes, iluminado, enfeites diários, tradições, né? Eu não sei se você tem algumas tradições na sua família. Eu até comentava esses dias atrás, quando eu falei esses dias, irmãos, não confundo os meus dias como coisa de semana passada, do ano passado. Esses dias atrás é 5 anos, 10 anos, 15 anos para trás, tá? Para mim. Se um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então eu posso falar assim: 10 anos é esses dias atrás. Eu comentava com alguém que tradicionalmente a nossa família, a família de casa e a família da minha tia, né, se reuniam. Por exemplo, Natal eles vinham almoçar em casa, Natal vinham almoçar em casa, e no ano novo, ou vice-versa, ou trocava, eles combinavam, e Natal estavam sempre juntos, né? Isso era uma tradição de família. E tradição de família também que não podia faltar, pastor Gileno, no Natal, o pernil. Né? Então, eu aprendi a temperar pernil, de tanto ver a minha mãe e meu pai temperar. Porque tradicionalmente, todo Natal e todo Ano Novo tinha o pernil, meu amigo. Todo Natal a gente sabia, podia ter outras coisas. Outro dia, eu me lembro que uma vez alguém tentou não fazer o pernil. Fez o tal do peru lá, não deu muito certo. Por quê? Todo mundo já estava acostumado a comer o pernil e tinha que ser com aquele tempero furado e tal. Tradição. Era assim ou não é? Se você não é crente, as pessoas também vão atrelar tradicionalmente com algumas tradições. Por exemplo, passar o Natal vestido de branco. Tem alguém aqui que já comprou o terno branco, o vestido branco, a calça branca, sapato branco, a meia branca? Deixa eu falar, para não entrar mais nas intimidades. É verdade. As pessoas atrelam muito o Natal sobre tradições. E de certa forma, quando nós olhamos à luz da Bíblia, a nossa comemoração, ainda que possa ter algumas destas coisas, não de forma exacerbada, não de forma muito demasiadamente tendenciosa para isso, porque também, você bem sabe, eu nem falei na questão que se insere na sociedade em que vivemos, a ideia do Papai Noel. Né? E tem até crente que incentiva o filho dele a acreditar que existe Papai Noel. Tem até pessoa que conta a história do Papai Noel. Não, filhinho, fica aí, o Papai Noel vai descer na chaminé. Um dia, uma criança perguntou: qual é a chaminé? Aqui em casa não tem chaminé. Eu acho que daí o pai falava assim para o menino: olha pelos olhos da fé, a chaminé está aí. Tem pessoa que conta a história do Papai Noel como se fosse uma coisa assim. O pastor Raimundo tinha, nesse período, sempre falava assim: não existe Papai Noel, existe Papai do Céu. Ele sempre fazia esse trocadilho. Nunca nós nos esquecemos dessas coisas. E é verdade. Nós devemos ensinar certo. Né? Claramente, então essas tradições do Natal, ainda que para um mundo que não tem o conhecimento de nós, como nós que temos a palavra, eles podem até atrelar o Natal como um ambiente e um momento de presente, de dar e de ganhar. Um ambiente de luz, um ambiente de tradição. Um ambiente talvez de Papai Noel, um ambiente de algumas coisas que todos os anos é feito: enfeitar a árvore, colocar luz na casa. Só que a luz da Bíblia
como nós, como cristãos, o que é para nós o Natal? Como nós devemos comemorar? Porque há uma concordância em todos nós. Nós, como cristãos, a Bíblia não nos proíbe comemorar o Natal. Ainda que, mais uma vez, eu afirmo aos irmãos que a data de 25 de dezembro só é aquela data para se comemorar o dia do nascimento de Jesus ou o dia do Natal. Não é e não tem base de afirmarmos que o Natal é dia 25 de dezembro. Então, primeira concordância que nós entendemos, que nós sim, como cristãos, comemoramos o Natal. Não da forma que as pessoas comemoram, não da forma que as pessoas têm o costume, como as tradições, como presentes, com muitas coisas que permeiam essa data, né? E nós também, nós não acreditamos em espírito natalino. De vez em quando, faz tempo que eu não escuto, mas de vez em quando eu escuto aqui um tal que eu quero ainda conhecê-lo, o espírito de oração. Esse espírito existe na Bíblia. Se você encontrar, depois você me mostra, que eu nunca achei ele. Fica em espírito e em oração. Mas espírito de oração não existe. Outro dia alguém disse assim: eu estava em casa, mas meu espírito estava com vocês lá. Poxa, oi Kardec. Não, é verdade, amados. Existem algumas coisas, e até na verdade, queridos, com muitas ressalvas, aqueles nossos irmãos mais simples, né, que de repente aprenderam. Tem muitas coisas que às vezes as pessoas não leram, e eu falo aí de um tempo que as pessoas não tinham muita cultura. Então, o que ouviam, disseminavam. Era a época patriarcal, não tinha a escrita, mas a história era contada. Então, eu ouvi da igreja o irmão mandar ficar em espírito de oração e ficava. Nem se queria saber que espírito, eu acho que era de Deus, falou lá dentro da igreja. Né? Então, não existe espírito natalino. Na verdade, o nosso comportamento como cristão, ele deve fazer parte do Natal em todos os nossos dias. Por quê? Porque para nós a comemoração do Natal não é colocar em evidência o nascimento do nosso Salvador, sim ou não? Não é isso aqui que nós acabamos de ler, narrado pelo evangelista Lucas, dizendo assim: hoje vos nasceu. Essa data é importante, porque hoje vos nasceu. Ele está dizendo assim: hoje, entre aspas, se cumpriu a profecia do Senhor. Hoje abriu um precedente na história. Hoje a raça humana passa agora por ter um novo vislumbre de algo novo, de uma novidade, de uma promessa feita há milhares de anos pelo Senhor. Hoje nos nasceu o Salvador. Então Lucas está anunciando um grande evento. O nascimento de Jesus é um grande evento ou um evento qualquer? Nascimento de Jesus é um evento de um dia só no ano ou de todos os dias da nossa vida? É um grande evento na nossa vida. É bem verdade que, claro, é nessa época que nós trazemos a nossa memória desse novo nascimento, é como se fosse a ceia, né? A ideia da comunhão com Jesus, ela não somente atrela ao dia da ceia, mas no dia da ceia nós temos toda aquela liturgia voltada para aquilo. Então nós rememoramos de uma forma mais natural sobre o evento que está sendo feito. Então, para nós, na verdade, a evidência aqui, nós comemoramos, como talvez algumas pessoas que comemoram o Natal, mas a nossa comemoração não está atrelada, não está pautada em dar e ganhar presente, em enfeites, em algumas coisas que podem ter uma roupagem do Natal que o mundo conhece. O nosso Natal, a nossa comemoração, ela traz, e ela deve trazer como papel central, não Papai Noel, não presente, não o espírito natalino, mas ela deve trazer um papel central, como Jesus. Jesus no centro da humanidade, Jesus no centro da vontade de Deus, Jesus para cumprir o papel que lhe foi otorgado pelo Senhor. Jesus deve ser o papel central do nosso Natal. Então, o Natal, como nós comemoramos? Nós comemoramos, como diz aqui Lucas no capítulo 2,
Hoje vos nasceu o Salvador. Vamos repetir isso? Hoje vos nasceu o Salvador. Amém? Essa deve ser a nossa comemoração. Primeira coisa que nós trazemos ao nosso entendimento, fazendo conexão com isso que estou falando, o Natal existe, escute isso aqui, o Natal existe por causa do pecado do homem. Você sabia que se o homem não tivesse pecado, não tinha Natal, irmão? Vamos repetir isso? O Natal existe, mais forte, o Natal existe por causa do pecado do homem. É verdade. O nosso Natal, ele tem, não é um dia que Deus decidiu, vai comemorar o Natal, vai ter o dia do Natal no calendário anual. Não. A evidência aqui, aquilo que Lucas está afirmando que nasceu o Salvador. Por quê? Porque alguém lá atrás pecou. O ser humano pecou. E a ideia do pecado aqui, ele é bem relatado, por favor. Abra Romanos capítulo 3, verso 23. E outro irmão, por gentileza, Isaías, capítulo 59, verso 2. O Natal existe por causa do pecado do homem. Esse pecado do homem, ele é aqui afirmado, ele é trazido em evidência por Paulo, na sua escrita aos Romanos, capítulo 3, 23. Quem achou, por gentileza? Conhecido. Eu posso citar de cor. Vamos lá. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Paulo está dizendo aos romanos que não há uma classe de pessoas, não há uma casta de pessoas. Ele está dizendo que todo homem nascido de mulher, quando vem a esta terra, ele é tendencioso para o mal. Ele traz dentro do seu DNA, dentro daquilo que manifesta em si, daquilo que ele é, daquilo da sua composição. A sua composição, ela está inserida ao pecado. Claro, o pecado lá adâmico, o pecado lá dos primeiros pais, em que desobedeceram o Senhor, e o pecado entra na face da terra. Aí Paulo está afirmando a condição do ser humano perante Deus. Todos pecaram, todos são pecadores. E a ideia de pecadores numa condição inferior ou afastada de Deus é a ideia do que diz a Bíblia. Deus não ouve a pecadores, é alguém que está afastado do Criador. Se pecou, você está em pecado, está afastado. É isso que Paulo está ilustrando. Então, o Natal só existe por causa do pecado do homem. E a Bíblia diz em Romanos, que acabamos de ler, que todos pecaram. Não foi um grupo de pessoas, não foi um povo exclusivo, não foi só Israel, mas todo ser humano, a sua condição é pecaminosa. E mais, o pecado, ele faz uma separação. É o que diz aí Isaías, capítulo 59, verso 2. Por gentileza, quem achou? Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Amém? A ideia aí é como se fosse uma espécie de muro. Por exemplo, quando você faz um muro lá, separando a sua casa do seu vizinho, para que o seu ambiente seja seu, tem ali um muro de separação. O pecado, na verdade, é uma espécie de muro. O pecado, na verdade, à luz do sacerdócio levítico, é uma espécie de véu, é uma espécie de cortina, é uma espécie de local de separação. O pecado nos separa de Deus. É isso que Isaías está dizendo. As suas transgressões é uma espécie de muro de separação. Então, nós estávamos como seres humanos separados do Senhor.
nos dois textos que nós lemos aí. Todos pecaram. Havia uma separação entre Deus e o homem. Quando Lucas está dizendo, hoje vos nasceu o Salvador, Lucas está dizendo, hoje eu lhe apresento um caminho até Deus. Hoje nasceu uma possibilidade de nós, os homens caídos, sem Deus, os homens que estavam separados de Deus através desse muro chamado pecado. Hoje, quando Jesus nasceu, ele possibilita esta unidade com o Senhor, essa aproximação com Deus, esse caminhar para perto do Senhor, esse pecado agora ser perdoado, ser apagado, a palavra que nós vamos citar bastante aqui, ser redimido, né? Ser redimido. Quando nós somos redimidos, quando nós somos justificados, né? A ideia de alguém que fez redenção no nosso lugar, vamos falar muito sobre isso. Então, qual que era a ideia? Se nós seres humanos estamos em pecado, separados de Deus, como diz Isaías, todos pecaram. E quando Jesus nasce, essa data comemorativa do Natal, comemoramos o nascimento de Jesus, nós como cristãos, nós estamos vendo Deus dizer para nós, hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu a possibilidade de você, sendo pecador, se aproximar de Deus. Nós só podemos nos aproximar de Deus por causa do Salvador que nasceu, por causa de Jesus que nasceu. Amém, meus irmãos? Nós só podemos chamar Deus de nosso Pai. Aleluia. Nós só podemos ir até Deus, nos aproximar de Deus, por causa desse Salvador que nasceu no dia do Natal, a saber, Jesus. Então o Natal só existe por causa do pecado do homem. Se o homem não tivesse pecado, não tinha razão de vir o Salvador. Se o homem não tivesse pecado, pastor Gilene, não tínhamos a necessidade de vir alguém para nos resgatar, de vir alguém para nos redimir, de vir alguém aqui para assumir a nossa culpa. Não, Jesus só assume a culpa, só vem aqui como resgatador, como salvador da humanidade, por causa do nosso pecado. O nascimento de Jesus é a resposta e a solução divina para a queda do homem. O nascimento de Jesus é a resposta e a solução divina para a queda do homem. O homem caiu, o homem pecou. Vocês conhecem a Bíblia, lá no livro do Gênesis. O pecado que o homem cometeu. O catolicismo, nos seus primórdios, afirmava que a fruta do bem e do mal era a maçã, né? Quem lembra lá, quando falava do fruto, era maçã, né? Misericórdia, né? Um símbolo ali do fruto proibido. Não estou afirmando que é a maçã, pelo amor de Deus, né? Eu não estou falando também que é a jaca. Ontem eu fui cortar uma jaca em casa, meu Jesus da glória, eu dormi com a mão cheia de visgo a noite toda, de jaca. Não, também não é jaca o fruto proibido, né? Mas a ideia ali, todos pecaram. Mas o nascimento de Jesus é a resposta e a solução para a queda. O Natal começa onde o homem falhou em pecar. E se ele pecou, Deus possibilita que esse homem retorne, que esse homem seja perdoado, ao fazer e ao preparar este Salvador que nasce, que encarna, que assume o corpo de um homem, que se manifesta em carne, que encarna. Jesus não veio aqui como fantasma, Jesus não veio aqui somente em espírito. Talvez em alguns episódios na Bíblia, quando você lê, a impressão que dá que Jesus é um espírito. Entra em porta fechada, anda em cima do mar, né? A impressão que não, Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Encarnou, o verbo encarnado, que João afirma. Encarnou
encarnado por quê? Ele nasce de uma mulher. Jesus não nasceu num pé de alface. Né? Estou vendo aqui, não estou vendo criança. Não, então deixa eu falar. Tem umas crianças que não estão entendendo o que eu estou falando. Né? Os pais, quando tinham medo ou vergonha de falar de sexo com os filhos, falavam assim: não, filhinho, você nasceu num pezinho de alface. Mamãe foi lá na horta e pegou o pezinho de alface e você veio. Com vergonha de falar. Hoje as crianças sabem coisa que, como dizia alguém, até Deus duvida. Sabe de mais coisa do que a gente. Né? Tá aí as internet por aí, vocês sabem mais do que eu. Né? Então, não existe essa ideia. O Jesus que nós conhecemos, ele nasceu de uma virgem. E claro, cientificamente isso não é normal. Cientificamente isso não tem, de certa forma, uma prova científica. Porque como uma virgem pode dar à luz a uma criança, se na concepção genética tem que ter lá o X com Y, vocês conhecem mais do que eu a história, mas a Bíblia vai dizer que Deus havia falado que seria assim, está nas Escrituras que seria assim, Deus já havia anunciado que seria assim, e um belo dia, vocês conhecem a história, Deus escolhe uma mulher, uma jovem ainda, que não, já compromissada com o seu futuro marido, mas que ainda não tinha tido relação com o seu marido. Né? A palavra do Senhor vai dizer que ela fica preocupada, e de repente a Bíblia vai dizer de uma forma espiritual: dentro do seu ventre é gerada uma criança, aleluia, e esta criança passará a ser o Salvador do mundo, chamado Jesus. Então o Natal começa onde o homem falhou. Só existe Natal porque o homem caiu. Se o homem caiu, Jesus é a provisão divina para que esse homem caído possa novamente se aproximar de Deus, possa novamente ir até Deus. É o que ele disse em João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus, ao nascer no Natal, ele é a porta que nos possibilita para chegar até Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então o Natal só existe por causa do pecado do homem. Primeira coisa para afirmar. Segunda coisa, o que o Natal revela para nós? Que mensagem que o Natal como cristão traz para mim? Esse homem que era caído, como já citado, que havia um muro de separação entre nós e Deus, separado do Senhor. E Jesus nasce, Jesus é a resposta e a solução divina para a queda que acabamos de falar. Mas o Natal também, ele revela para cada um de nós o amor redentor do Pai, o amor resgatador do Pai, o amor sem medida do Pai por nós. E quando eu falo deste amor, eu não estou falando de um amor que é correspondido. Por quê? Porque quando nós enxergamos a condição nossa de ser humano pecaminoso, pecador, separado do Senhor, Paulo enumera algumas qualificações de filhos que éramos: filhos da ira, filhos do diabo, filhos da mentira, filhos de um monte de coisa. Só não filho de Deus. Aí João diz lá, João 1,12: todos os que o receberam deram o direito de serem feitos filhos de Deus. E é assim, e o Natal, além de ser essa resposta e solução divina para a queda do homem, o Natal revela o amor redentor de Deus. O Natal revela o amor resgatador, o amor incondicional de Deus. Por favor, é clássico. João capítulo 3, verso 16. Né? João 3,16, conhecido, até para falar de cor. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Mas agora, um outro, talvez um pouco mais difícil.
verso 8. Olha o amor incondicional de Deus. O Natal é uma revelação desse amor. Esse amor que João, o evangelista, ao tentar descrever, ao tentar enumerar, ao tentar mensurar, ao tentar medir esse amor, não consegue nenhum instrumento de medição com capacidade suficiente para medir o tamanho do amor de Deus. Ele diz assim: Deus amou de tal maneira. Não tinha uma expressão de largura, de altura, de profundidade, de distância, de proximidade. Não tinha uma condição. Aí ele usa a expressão tal, sem medida, incompreensível, que não tem uma explicação lógica. É esse tal maneira. Quem achou por gentileza? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que maravilha! Esse amor redentor, esse amor resgatador. Quando Jesus, anunciado por Lucas que nasceu, o Natal para nós é a revelação desse grande amor de Deus. Então, queridos, deixa eu dizer a você talvez é bom ganhar presente. Eu também gosto de ganhar presente. Eu sou como você, eu gosto de ganhar presente. Mas pode, porventura, você ficar sem presente. Mas o maior presente você já recebeu. Aleluia. Deus te amou de tal maneira. Glória a Deus. E a prova que Deus te amou de tal maneira está escrita aqui em revelação de Deus através das Escrituras. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Nós não tínhamos nada para pagar. Nós não tínhamos nada que atraía a Deus. Nós não tínhamos nada que Deus não tivesse de sobra. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou, ainda pecadores, e deu o que Ele tinha de melhor, para que nossos pecados fossem perdoados, para que as nossas iniquidades fossem lavadas, para que as nossas impurezas fossem purificadas pelo Senhor. Aleluia. O Natal para nós é a revelação desse amor. É esse amor de tal maneira. É esse amor que Jesus se entrega, mesmo ainda nós sendo pecadores. É importante afirmar isso aqui. Deus não ignora o pecado. Deus não ignora. Deus não coloca uma venda e não enxerga. Deus vê o homem na sua condição pecaminosa. Deus não passa a mão no pecado. Deus não concorda com o pecado. Deus não coaduna com o pecado. Não há concordância de Deus com o pecado. Há quem diga que quando Jesus está na cruz, dizendo assim: Pai, por que me desamparaste? A ideia ali, simbolizado naquele cálice que ele, algum tempo atrás, tinha orado para Deus passar. Há quem diga que aquele cálice era o símbolo do pecado. Por quê? Porque, na verdade, o pecado, no conceito da palavra, é aquele que faz com que a ira de Deus seja derramada em consequência do pecado. Por quê? Quando nós olhamos os atributos divinos, você vai ver algo importante no atributo divino. O atributo de justiça. E se Deus é justo, por exemplo, quem comete o pecado vai ter a consequência do pecado. É um texto esclarecedor de Paulo escrevendo aos Romanos. Salário do pecado, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas aí um dia eu pensava, irmã Mirtes, se o salário do pecado, Jesus, é a morte, por que Jesus morre? Ele não pecou? Por que Jesus morre, irmã? Se o salário do pecado é a morte, por que Jesus morreu, pastor Guilherme? Se ele não pecou? E não estou eu dizendo que ele não pecou. Eu estou corroborando com o que a Bíblia fala.
Lembra lá de quando Herodes é desafiado e instado a tecer a Jesus uma oposição? Ele lava as mãos, o que ele fala? Eu não vejo nenhum pecado sobre este homem. Lembra? Jesus já crucificado na cruz, Jesus já crucificado lá no Monte Caveira, o soldado, depois dele morrer, esse realmente era um justo. Todo mundo está afirmando que não, é o ladrão lá, né? Se tu é o Salvador mesmo, daí se você é Deus mesmo, desce daí. Aí o outro, não, nós estamos aqui porque a gente merece. Ô Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Então, qual que era a ideia? Não sou eu que estou afirmando que Jesus não pecou. É a palavra que afirma que Jesus não teve pecado. Só que Jesus tem que morrer, irmão. Morrer por quê? Pelo salário que ele havia cometido, por consequência do pecado que ele tinha, ou deveria morrer por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa dos meus crimes, ou por causa dos seus crimes? Hã? É por causa do nosso salário. Uma certa feita, eu pregava sobre o Simão Sirineu. O homem que, segundo a tradição, ele vai ser ganho por Jesus, sem Jesus abrir a boca. Você não vê diálogo do Simão Sirineu em carregar a cruz. Tanto é que Lucas, quando fala sobre isso, Lucas diz assim: e vindo do campo, tem toda uma história, né? Ele sai lá do norte da África, aproximadamente 1.500 quilômetros da onde ele estava, lá de Cirene para Jerusalém, e tinha todo um ritual. Quando você vai estudar a história, né? Ele tinha todo um ritual. Por quê? Porque, claro, era mandamento mosaico. Quem tinha se convertido ao judaísmo, nas festas judaicas, tinha que vir para Jerusalém para comemorar. E no dia da morte de Jesus, é uma festa de grande relevância, é comemorada a Páscoa, vocês sabem disso. E está lá o Simão Sirineu, alguém escrevendo sobre isso, diz lá que na tribo onde ele estava, na África, eles tinham lá um ritual, e já era um costume de alguém. Todo mundo que vinha para a festa da Páscoa, tinha um momento lá, porque a Páscoa era a festa que estava muito atrelada com a festa das colheitas, né? Que as pessoas traziam lá algumas coisas lá para agradecer ao Senhor, e depois tinha lá um ritual, né? Há quem diga que uma espécie lá era colocada no sangue do animal que havia sido degolado para perdão dos pecados, e geralmente a pessoa trazia lá uma indumentária branca para participar desse ritual, desse dia de celebração. Então, está lá o Simão Sirineu vindo do campo, de repente lá chegando na cidade, vai pôr a sua roupagem, e a Bíblia diz assim, Lucas diz assim, ele foi constrangido. A palavra constrangido aí foi obrigado, não queria. E na verdade Jesus não está nem conseguindo carregar a cruz. O texto dá-nos esse entendimento. Se você vai nos pormenores, tinha apanhado a noite toda, tinha sido esbofeteado, chicoteado, então talvez lá estava com o seu corpo físico dilacerado, o seu corpo físico estava sofrendo as agulhas ali da dor, e ele já não suporta mais o peso da cruz. E claro, você talvez já ouviu, Jesus não está carregando a cruz, na verdade ele está carregando sua trave, né, presbítero Gilberto? Porque se fosse carregar a cruz, não aguentava o tadinho. Ele está carregando uma trave, né? Que depois vai ser pregado as suas mãos ali naquela trave. Na verdade, o tronco, a madeira central da trave ali, da cruz, está lá já de boa, está esperando ele chegar, né? Eu acho que há quem diga, né? A cruz, ela foi aperfeiçoada pelos romanos, porque morte na cruz não é do dia de Jesus, já antecede tudo isso, né? E ele já sofria na noite anterior e também no dia de ter que carregar a cruz. Jesus não está suportando e o Simão Sirineu é constrangido a carregar a cruz. E você não vê a palavra de Jesus. Mas de repente, talvez lá, coroa de espinho, cabeça ensanguentada, tinha lá dilaceração na mão, onde ele estava apoiando a trave, e que não passa para Simão. E eu acredito, penso comigo, com os meus botões, que aquilo suja aquela roupa para a celebração. E de repente aquele homem lá,
como diz o profeta Isaías, sendo levado ao matadouro como ovelha muda, aquilo constrange de tal forma espiritualmente Simão, que há quem diga que ele volta convertido ao cristianismo para a sua cidade e lá funda uma igreja. Ali tem narrativas históricas do cristianismo, que após isso, a igreja do Senhor, ela avança ali no norte da África, por causa de Simão, quando volta nesta festa da Páscoa, por se converter ao cristianismo, por se converter a Jesus. Então, na verdade, ele não está carregando a cruz de Jesus. Na verdade, ele não carrega a trave que é para Jesus, não. Ele está carregando a trave para ele mesmo. Jesus não, o salário que Jesus recebe como morte, como Jesus morreu de verdade, não foi o salário de coisas que ele cometeu. Foi salário dos crimes que eu cometi. Foi salário dos crimes que nós homens cometemos. E Deus não passa a mão sobre isso. Isso tinha que ter uma punição. Isso tinha que ter uma paga. É o que diz o texto dos Hebreus, capítulo 9, verso 22. Que na lei só havia remissão de pecado se houvesse derramamento de sangue. E não podia ser qualquer sangue. Tinha que ser sangue puro. Tem que ser sangue imaculado. E esse sangue imaculado é do nosso Salvador, que nasceu nesse Natal comemorado e visualizado nesse dia 25 de dezembro, comemorado por nós. Então, na verdade, Deus não ignora o pecado. O pecado não passa desapercebido. O pecado, ele não passa sem deixar as suas marcas. Só que o Natal revela a redenção do Senhor. O Natal revela, aleluia, a provisão. O como Deus vai resgatar esse homem. O como Deus vai perdoar esse homem. Como esse homem vai ter os seus pecados perdoados. Como esse homem vai ter a sua capivara apagada. A sua ficha corrida apagada. Os seus delitos perdoados. Ah, Deus amou e Deus perdoou. Não, teve que alguém pagar o preço. Teve que alguém morrer. Talvez, eu acredito piamente que seja isso. Aquela expressão, bode expiatório. Você já ouviu essa expressão? Bode expiatório. Estávamos na igreja e a Gislene foi pega como bode expiatório. Ou seja, ela assumiu a culpa do problema. Jesus assumiu a culpa do nosso problema. Qual era o nosso problema? Pecado, que nos afastava do Senhor. Mas quando Jesus assume essa culpa, assume o meu lugar, ele me libera de toda a culpa que o pecado trazia sobre a minha vida, das consequências que ele trazia sobre a minha vida, do salário que eu podia receber por causa do meu pecado. É isso que diz o profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Natal revela o amor redentor. O Natal revela o amor resgatador. O Natal revela. Jesus é a expressão máxima desse amor. Jesus é a expressão máxima. É a forma, aleluia, maior. Ou aqui está num grau mais elevado de explicação para você tentar entender o grande amor de Deus. Aleluia. O Natal e a sua representação, ele aponta para a cruz. Ele aponta para Salvador. Natal não é sobre presente. Natal não é sobre ganhar presente. O Natal, ele, naquilo que Jesus apresenta, o Natal, na verdade, é um Natal de entrega. O Natal é um Natal de se inclinar para o Senhor, se despojar para o Senhor. Natal não é para receber. Natal é de se entregar, é de reconhecer de quem nós éramos. E só somos alguma coisa diante do Senhor. Nós só somos abençoados por Deus hoje. Por quê? Porque um dia Jesus nasceu. Porque um
dia a salvação foi a cada um de nós proporcionar. Amém, meus amados? Terceiro, o Natal apresenta, aleluia, ao mundo um Salvador. Por gentileza, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 9, verso 6, é conhecido. Isaías capítulo 9, verso 6. Outro irmão, por gentileza, pegue aí o Evangelho de Jesus, você que escreveu Mateus, capítulo 1, verso 21. O Natal apresenta ao mundo o Salvador prometido. Quando alguém olha para o Natal, não foi uma casualidade, não foi meritocracia de uma mulher abençoada, não foi meritocracia de alguém que estava no Natal. Não, o Natal já estava no plano do Senhor, já estava na rota, no mapa de Deus. Deus já havia prometido, havia uma promessa de que viria o Salvador, de que viria o Messias, de que viria o resgatador do homem. Glória a Deus. Quem achou aí, por gentileza? Isaías, capítulo 9, verso 6. É conhecido. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Amém? Isso aqui, queridos, é prometido há séculos antes de Jesus. Vocês conhecem bem a história. Há quem diga, profeta Isaías é o quinto evangelho da Bíblia, né? Nós temos 4 no Novo Testamento, por falar das suas profecias a respeito desse Salvador que viria. E quando Deus está apresentando o Salvador ao mundo, o Salvador que Ele prometeu há séculos atrás, porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está apresentando ao mundo o Salvador que Ele havia prometido. Olha o que diz Mateus capítulo 1, verso 21, por gentileza. Mateus 1, 21. E dará um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Olha o que Mateus está dizendo. Você vai dar à luz a um filho e colocará o seu nome Jesus. É o Salvador que Deus havia prometido. Então, é claro, irmãos, o Natal, o Salvador que nasce, não é simplesmente para que o mundo tenha um calendário no ano de nós comemorarmos o Natal. O Natal tem um porquê. O Natal apresenta um propósito. O Natal tem uma missão clara. E que missão clara é essa do Natal? O que missão clara é essa do Salvador nascer? O Salvador, presume-se que todo Salvador vem para salvar. Sim ou não? Presume-se, né? Deduzimos assim, por questão de lógica. O Salvador salva. Então, se Lucas está dizendo, hoje vos nasceu um Salvador, então a missão, o propósito de Jesus nascer é para salvar. Salvar quem? O homem perdido. Aleluia. O nascimento de Jesus, ele cumpre estas profecias aqui que nós observamos. E você bem sabe, eu não estou falando, não somente são estas as profecias apontando para o nascimento de Jesus. Existem profecias tão minuciosas sobre o nascimento de Jesus, que quando nós paramos para observar, meu irmão, é coisa de Deus, é só Deus que faz isso. Olha o que diz Isaías, por gentileza, capítulo 7, verso 14. É tão prometido, queridos, Isaías está aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer.
que o nascimento do Salvador é algo divino. Isaías capítulo 7, verso 14. Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. E o jovem que estará grávida lhe dará a luz ao filho. E porá nele o nome de Emanuel. Amém? Então, a minha tradução é diferente. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Ô queridos, se você não está na observância e na crença que o Todo-Poderoso pode fazer isso, vai acreditar numa profecia dessa? Como que uma virgem vai dar luz? Como que uma mulher que não tem relação com o homem vai dar luz? Humanamente, é impossível. Não estou falando aqui, irmãos. Olha, observe uma coisa interessante. Existem nascimentos na Bíblia anunciados pelo Senhor antes de acontecer. Haja visto? Vou pegar só o exemplo de João, falado alguns dias atrás aqui. Olha que coisa fantástica. E tem outros na Bíblia. Você vai ver lá Sansão também, que o anjo aparece com seus pais para alguém e apresenta o propósito do nascimento dessa criança. Mas o que fora da curva aqui de Jesus, fora da curva, diferente das demais crianças, por exemplo, pai de Sansão tem relação com a mãe para nascer o Sansão, sim ou não? Pai do João o Batista, João aquele que batiza, mesmo que velhinha, fala que ela fica gestante, que tem um tipo no fubá lá, e aleluia, e sai um menino, né? Não foi um milagre, não foi o Espírito Santo, no caso de Jesus. Mas olha que interessante, capítulo 7, verso 14, eu vou dar para vocês um sinal. Eu não estou falando do sinal que aconteceu lá em Sansão, ou que vai acontecer daqui a alguns anos também, lá na casa de Zacarias. Uma virgem ficará grávida. Aleluia! Uma virgem vai dar à luz a um filho, e ele vai ter o nome Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco. Glória a Deus. Aleluia! O Emanuel vai nascer no ventre desta moça, desta jovem, desta virgem, que não teve relação e que não vai ter relação, como um sinal de que essa criança vai ter um propósito sobre a vida dela. E qual o propósito sobre a vida dela? Resgatar toda a humanidade. Glória a Deus. Resgatar a minha vida e a sua vida. Nos aproximar mais uma vez do Senhor. Então Natal não é qualquer data. Abra sua Bíblia, Miqueias, capítulo 5. Além de Deus falar como seria e quem geraria, Deus fala aonde ele nasceria. Aleluia. Porque se você não saber essas coisas, a impressão é que os homens que vão presentear Jesus é que são criados orientados somente naquela cena. Não! Deus já havia falado por séculos anteriores, usado profetas como seria. Livro de Miqueias, capítulo 5, verso de número 2. Quem achou, por gentileza? Tu, Belém, Efrata, moça que pequena e brilhada de Judá, de ti sairá e será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Deus está falando de onde ele vai nascer, lá em Belém. Aleluia. Glória a E a Deus. impressão, quando você lê do texto, parece que Jesus está de passagem em Belém. Ou não? Vocês já leram as minúcias da Bíblia? Como Jesus chega em Belém? Porque Jesus não é de Belém. Jesus é da onde? Onde Jesus nasceu? Jesus vai nascer em Belém. Eles não são originários de Belém. Eles estão em Belém de passagem. Por quê? Eles estão fugindo. Lembra? Eles estão fugindo. Eles estão fugindo da mortandade lá. Eles estão fugindo. Então estão lá em Belém de passagem. Mas a Bíblia já apontava que eles estariam lá. Olha que interessante, meus amados. É Deus dizendo assim, estou no controle de tudo. Além de falar que é a virgem que vai dar a luz, estou apontando
onde vai ser a região. Amém, meus amados? Será que Deus já sabia ou não sabia? Então o Natal aqui não é um caso isolado na história. Não é mais uma data comemorativa. Não! O Natal aqui é Deus apresentando o Salvador prometido ao mundo. Está dizendo assim, está vendo aquilo que eu prometi lá atrás? Estou cumprindo aqui. É Lucas dizendo assim, hoje está cumprida a profecia que Deus falou pelo intermédio do profeta Isaías. Hoje está cumprida a profecia que Deus falou lá por o profeta Miqueias, que seria de Belém. Hoje está cumprido. É Lucas está dizendo. O que está acontecendo hoje, as Escrituras já estavam apontando. E a missão clara em Deus apresentar o Salvador no mundo é para salvar. E esse nascimento cumpre as profecias. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você gosta disso, meu irmão, mas eu gosto. Quando eu vejo alguns detalhes assim. Quando Jesus está perto de Betfagé, está indo lá para a última ceia, para a última comemoração da Páscoa. E o escritor diz assim, para que cumprir a profecia, ele manda os seus discípulos buscar um jumento, para que se cumprisse a profecia por intermédio do profeta que disse, ele viria montado no jumento. Olha que interessante! Não é fantástico isso? Eu já sabia de tudo. Eu já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Eu já sabia que você seria salvo. Deus já sabia que você seria escolhido. Deus já sabia que você seria alguém que daria crédito, que Jesus nasceria na sua vida. Eu não sei que dia que ele nasceu, porque o Natal para nós, se é o Natal o dia que o Salvador nasceu, para alguns o Salvador nasceu no dia 25 de dezembro, mas para outros, Jesus nasceu no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto, numa segunda, numa quinta, numa sexta, num sábado, num domingo, dentro de um ônibus, lá em casa, num culto, numa igreja, não sei aonde, não sei que dia, mas glória a Deus que Jesus nasceu na sua vida. Aleluia. E não somente nasceu no dia 25 de dezembro, mas nasceu nessa data importante para a sua vida e continua reinando todos os dias, para todos sempre, para a glória do Senhor. O Natal, além de ser a apresentação de Deus, do Salvador no mundo, o Natal é Deus se aproximando do homem. Quando Jesus nasce, é Deus possibilitando que esse homem se aproxime dele. Rapidinho aqui, quero encerrar o horário. Abra sua Bíblia, João, capítulo 1, verso 14. João, capítulo 1, verso 14. João, capítulo 1, verso 14. Vamos lá? Rapidinho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? O Natal, Salvador nascendo, é Deus se aproximando do homem. O Natal para nós é Deus se aproximando do homem. Ele é a prova que Deus não desistiu do homem. Ele é a prova que Deus não desistiu do ser humano, mesmo pecador. A verdadeira razão do Natal para cada um de nós como cristãos, como alguém que tem a Bíblia como a orientação de fé da sua vida. O Natal para nós, ele é redenção. O Natal para nós, ele é justificação. O Natal para nós, ele é perdão de pecado. O Natal para nós é a volta do homem à presença de Deus. E eu não sei você, eu tenho motivo para louvar o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia! O Natal para nós é dizer que existe algo melhor nos esperando. Aleluia! Natal não é só consumo. Natal só não é momento de comprar, de vender. E nós temos que, como cristãos, ser muito sóbrios nisso aí, bem resolvidos nisso aí. Bem resolvidos nisso, meus amados. Todo mundo nessa época quer fazer coisa que às vezes está até fora do seu alcance. Né? Quer fazer coisa que nem precisava fazer. Você pode passar o Natal, vai ser o mesmo
Natal, o Jesus vai ser o mesmo Jesus para você. Não precisa fazer coisa que está fora do seu alcance, porque Natal para nós não é consumo. Ainda como eu falei, tradicionalmente tínhamos um motivo lá de comer, mas se não tiver condição do pernil, instala o ovo lá com farinha, você vai passar, vai sobreviver, vai glorificar o Senhor, porque a maior razão do Natal é de um dia Jesus ter nascido na sua vida e te proporcionado a salvação em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então, pense nisso. Natal para nós, não possamos entender como mais uma data de comemoração de muitas aí que tem no comércio, dessas informações errôneas, que mesmo alguns cristãos não falam de Jesus, não celebra o nascimento de Jesus, não celebra a salvação de Jesus, mas celebra essas outras coisas que o mundo pode tentar pregar. E eu vejo isso, irmão, como uma artimanha de Satanás. Eu vejo isso como um engodo de Satanás, tirando o foco de Jesus. Mas que eu e você possamos seguir à risca aquilo que o escritor aos Hebreus nos ensina, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Amém? Que nós possamos continuar olhando para Jesus, que nós possamos ter o foco em Jesus. Jesus é a razão da nossa esperança. Jesus é a razão da nossa salvação. Eu não sou salvo porque sou bom. Eu não sou salvo porque tenho mérito. É o isso que Paulo escreveu aos Efésios. Salvação não é por obras, para que nenhum homem se glorie. Salvação é por graça. E essa graça que nós não merecíamos, mas o amor de Deus nos proporcionou a tê-la. Amém, meus amados? Se hoje podemos, como cristãos, como pessoas abençoadas, comemorar o Natal, que daqui a alguns dias, né? Tem alguém aí que aprende o Papai Noel, né? Eu nem falei do Papai Noel, hein? Nem falei das origens dele lá, do São Nicolau, um bispo, numa igreja na Turquia, que acreditava-se a tradição, que gostava de dar presente às pessoas, a quem atrelava o São Nicolau, a Odin, né? Lá dos povos nórdicos, né? Odin, Thor, lembra? Do raio, né? Thor, né? Filhos de Odin. Então, mitologia é isso aí, tá? Então, nem falei dele, né? Por quê? Porque com São Nicolau, ou com São Crisóstomo, ou com qualquer um que seja, o nosso alvo é Jesus. Amém. A nossa razão de ser salvo é Jesus. Amém? A nossa motivação maior é glorificar o nosso Deus, porque Ele, com seu grande amor, nos alcançou através do seu amado Filho. Amém, meus amados? Fiquem com esta simples palavra de orientação sobre o Natal. Divulgue isso, irmão. Transmita isso com veemência, né? Senhores pais, né? Não mintam para os seus filhos, não contem mentira para os seus filhos. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala em um texto lá na carta a Timóteo, dizendo assim, de algumas pessoas fábulas, né? Porque o judaísmo tinha muito isso, crendices, fábulas, história, né? Saci pererê, mula sem cabeça, né? Olha aí a mula sem cabeça, né? Isso é fábula, né? E Papai Noel é fábula, né? É igual a época do coelhinho da Páscoa. Ah, não, o coelhinho da Páscoa, que traz isso para mim, né? Não, ensina a palavra de Deus para o seu filho, para a sua criança, né? Que Jesus é o motivo do nosso Natal, que Jesus é a nossa esperança dos céus. Amém, meus irmãos? Sim, essa palavra. Queridos, deixo dar os avisos aos irmãos, como eu disse no final de semana.